Você anda sentindo aquele calorão, acorda suada, mas não tem nada a ver com o clima quente, não. E nem com a libido, porque ela tá lá embaixo. E não tá se aguentando com seu humor. Conhece alguém que tá passando por isso? Pode ser o início do processo de menopausa. Hoje nós temos aí cerca, de 140 sintomas associados ao climatério e à menopausa, e muitos deles talvez ninguém saiba. Não estou aqui como cavaleira do apocalipse de jeito nenhum, propagando o fim do mundo, não, tem jeito. É trazer uma alimentação simples, descomplicada e o mais natural possível para que esse intestino dessa mulher, ele volte a ser bem absortivo, que a gente consiga eliminar todo tipo de inflamação do organismo. Não é porque tudo é natural, é bom para todo mundo. Por exemplo, canela é um excelente alimento, mas para muitas mulheres é gatilho para fogacho. Para quem realmente não quer usar hormônio, a gente tem algumas outras opções, inclusive para um dos sintomas que é o ressecamento vaginal. Apresento a vocês, Vivi, poderosa e magnífico. Quando a gente fala de lubrificação, é muito necessário realmente ilustrar. E é uma área muito afetada durante a menopausa. Tem uma dica ótima também para isso, para essa libido, para esse ressecamento, enfim, para poder diminuir esses sintomas, com suco, que a gente pode dar essa receita. Com toda certeza, e façam. Vocês vão ver que suco delicioso. Oiê, que bom que você chegou para mais um bate-papo. Eu sou Vivi Costa e eu quero saber o seguinte: você anda sentindo aquele calorão, acorda suada, mas não tem nada a ver com o clima quente, não. E nem com a libido, porque ela tá lá embaixo. E não tá se aguentando com seu humor? Conhece alguém que tá passando por isso? Pode ser o início do processo de menopausa e tem como amenizar esses sintomas. Por isso, a minha convidada de hoje é a nutricionista Fernanda Larraud. Muito bem-vinda, que prazer ter você aqui. Muito obrigada, o prazer é meu, obrigada pelo convite. Muito feliz, eu te falei que toda oportunidade que eu tenho para falar sobre isso, eu celebro, eu comemoro, porque é tão necessário. Nossa, e muitas mulheres nem sabem que estão passando por esse processo, e hoje a gente vai conseguir destrinchar um pouquinho isso, para que elas consigam se identificar e tratar. Isso, exatamente. Cerca de 80% das mulheres não fazem ideia que o que está acontecendo com elas está associado à climatério ou menopausa. Vamos entender primeiro, então, essa diferença de climatério e menopausa, quando que começa, de fato? Perfeito. Vamos lá. Hoje em dia, em razão do estilo de vida, de mulheres muito mais estressadas, mulheres que mudaram muito o perfil da alimentação, em razão da vida do trabalho, enfim, da busca pela praticidade. Então, esse climatério está chegando cada vez mais cedo. O que é o climatério, então? É a fase que antecede a menopausa, é o que vem antes. Muita gente faz muita confusão. Acha que menopausa é todo esse período ou chama tudo de climatério, não entende bem. Então, a pré-menopausa ou perimenopausa ou climatério é a mesma coisa, é aquela fase que tem duração, pode ter duração de até 15 anos na vida de uma mulher, e hoje a gente está vendo isso cada vez mais cedo. Então, aos 35 anos, já tem mulheres relatando sentirem sintomas, e é a fase que já começa a ocorrência desses sintomas. Então, muitas vezes, mulheres, só pra gente esclarecer aqui desde claro. o início, porque elas acham, às vezes, que começa só quando termina aquele período de menstruação totalmente. E já começa muito antes. E quanto antes a mulher adquirir essa percepção, essa mulher perceber as alterações, muito mais cedo ela vai começar a intervir. E isso sim é prevenção. Né? E então, assim, a meu ver, o que é prevenção? É quando eu ainda não tenho nenhum problema e eu tenho condições de fazer algo por mim para evitar que aquilo chegue, para que aquilo ocorra. Então, quanto antes a gente começa a agir dentro do climatério, muito mais fácil, muito mais confortável vai ser essa menopausa para essa mulher. E aí sim, o que é a menopausa, então? É um marco, nada mais é, eu digo sempre assim, Vivi, é uma fotografia. É um dia, assim, que acontece na vida de uma mulher que a gente olha e fala, olha, você hoje está fazendo um ano que você não tem mais nenhum tipo de sangramento, você não tem menstruação, durante esse um ano não houve nenhum escape de sangue, nada aconteceu. Então, de hoje em diante, pronto, você é uma mulher menopausada, mas a sua vida segue. Só que o dia que essa mulher recebe a notícia, é como se caísse uma barra de ferro na cabeça dela, assim, ela fala, pronto, eu estou inválida.
minha vida acabou. Muito longe disso. Mas completamente longe disso. Até porque se a gente considerar que uma mulher hoje, ela passa pelo menos 2/3 da vida dela dentro da condição de climatério e de menopausa, como é que eu vou falar para essa mulher que a vida dela acabou? Né? Ou essa mulher vai enxergar essa fase como fim de vida? Em hipótese alguma. É fim de vida reprodutiva, mas não fim de vida produtiva. E tem várias opções aí pra gente poder mostrar pra essa mulher que ela pode passar por esse processo com mais tranquilidade, sem esse calorão, sem esse mau humor. Porque quais são os principais sintomas que ela começa ali a ter alguns sinais de que entrou nesse climatério? Os 3 principais, assim, iniciais, que quase todo mundo relata é a alteração do sono, que começa ali uma mulher que sempre dormiu muito bem, sempre teve aquele sono de deitar par, né? E no outro dia cedo, ela começa a ter despertares noturnos. E aquilo vai entrando com uma sutileza na vida dela, muitas vezes ela não percebe. Então, já é um sinal de insônia. Segundo, uma irregularidade do ciclo menstrual. Já começa ou uma menstruação que se alonga mais, ou uma menstruação que encurta, ou um aumento de fluxo, aumento de cólica, e, né, muita dor na mama em período menstrual. E terceiro, a alteração de humor. É o que começa. Essa mulher, ela tem a sensação de que ela está numa TPM constante. Ai, ninguém merece. Não é mais só no período menstrual, né? É algo que está com ela a qualquer momento, dentro do mês dela, do ciclo dela. E aí isso vai passando, muitas vezes, despercebidamente ali pela mulher, porque a mulher ela tem uma qualidade linda, mas que, por outro lado, para ela é péssima, que é a resiliência. É aquela mulher que aguenta tudo, a mulher forte. E com isso ela vai se acostumando a sofrer já lá no começo, com os primeiros sintomas. Então, se ela já deixou de prestar atenção nos primeiros sintomas, os que vierem depois também vão passando despercebidos. E isso vai fazendo com que essa mulher sofra muito mais ao longo desse tempo. Esses são só os iniciais. Muito iniciais, porque hoje nós temos aí cerca, né, de 140 sintomas associados ao climatério e à menopausa. E muitos deles, talvez ninguém saiba, né, que está associado. Por exemplo, a ardência da língua, ressecamento das mucosas, não só ressecamento vaginal, porque muita gente associa só ressecamento vaginal, ressecamento dos olhos. Então começa às vezes um olho mais ressecado, uma mulher que vai coçando, fala, mas hoje está me incomodando mais, acho que é o tempo seco. Só que essa sensação ela perdura, ela não termina, aquilo vai ficando. Cabelo mais fino, queda de cabelo, unha fraca, dores articulares. Não estou aqui como cavaleira do apocalipse de jeito nenhum, propagando o fim do mundo, não, tem jeito. Mas para que a gente saiba como combater, eu preciso conhecer meu inimigo, eu preciso saber contra quem eu vou lutar, né? Então, por isso é tão importante trazer esses sintomas. Sim, e explicar, né? E até para a mulher saber. Se entender, né? Exatamente. Pra poder não sofrer tanto sem saber o que está acontecendo. Essa própria questão do humor, né? Imagina você estar sempre ali mal-humorada, angustiada, irritada e não saber por quê. E saber que tem essa alternativa alivia muito. E é muito complicado para a mulher, porque a mulher ela é muito o centro da família, né? Tudo gira muito em torno dessa mulher, pelo menos na maioria das famílias. E se essa mulher não está bem, nada do que está em volta dela está bem. A família vai perceber que ela não está bem, no trabalho ela não vai estar bem. Então, todo mundo é afetado. Começa o climatério comigo, mas isso se estende para todo mundo que convive junto comigo. Porque não fica só em mim. E até a importância também ali da família acolher e entender o que está acontecendo. Extremamente necessário isso, essa comunicação. E aí vem um outro problema, porque se eu não sei o que eu tenho, como é que eu vou levar isso para minha família? Eu vou compartilhar com eles do meu problema, da minha situação, daquilo que eu estou vivendo, daquela fase. Por isso que é tão necessário espaços como esse aqui, a oportunidade da gente falar, de trazer e de entender que não é uma doença e que não é ruim. Pelo contrário, se eu estou passando pelo climatério e na menopausa, significa que eu estou viva. Então, é uma dádiva, é um presente poder passar por uma fase dessa, porque há o que ser feito, né? Não é uma sentença de morte, não é algo que te derrotou, acabou a sua vida, pronto, daqui para frente, você não é mais mulher, que é o que acontece. Eu escuto muito isso. Nossa, Fernanda, eu não me sinto mais mulher. Né? E eu lamento, eu fico triste quando eu vejo isso, eu falo, não, jamais.
Eu falei, pelo contrário, agora é uma mulher com vivências, uma mulher com experiências, que vai olhar e falar, não, isso não é para mim, isso é para mim, eu quero, eu não quero. É a gente agora começar a reconstruir, né, toda essa estrutura feminina, mas dentro da maturidade, de uma outra fase que é deliciosa. Sim, e sem menstruar, quantas mulheres procuram isso na fase, né, Pronto. menstrual e de repente tá sem agora. Isso. E ter esse olhar positivo também ajuda muito. E me conta uma coisa, existem exames que identificam que você tá chegando nessa fase, ou eles podem ali meio que dar um sinal negativo, mas você já começou a ter esses sintomas? E é exatamente isso que acontece com a maioria das mulheres. Muitas vezes não existe alteração nenhuma no exame, até porque nós somos muito cíclicas. A música Mulher de Fases, né, que fala, e nós somos mulheres de fases, e todo mês isso muda. Então, pode ser, por exemplo, que eu vá fazer uma coleta de sangue hoje e eu tô numa fase boa dos meus hormônios, e quando eu for olhar o exame tá tudo ok, mas eu tô sentindo sintoma, eu tô sofrendo. E aí eu posso, nesse momento, levar o meu exame ao meu médico e ele olhar e ele fala, não, mas tá tudo normal, mas eu tô lá derretendo com fogacho, não tô dormindo, não tô com apetite sexual, minha libido tá péssima, ressecamento tá acontecendo, e aí isso gera uma confusão muito grande. Então, acima do exame existe uma clínica, sinais e sintomas, né? No meio da área da saúde tem um jargão que ele é muito correto, que fala que, né, o clínico é soberano, isso, assim, o sintoma, eu preciso saber, né, o que está acontecendo comigo. Mas para que eu saiba, eu preciso me perceber, que é um outro grande problema. A maioria das mulheres hoje, ela não sabe o que está acontecendo justamente pela falta de percepção de si mesma. Uma mulher que está desconectada de si, que não para se olhar. A mulher, a gente estava falando disso há pouco aqui, a mulher ela é multifuncional, a mulher ela é mãe, ela é esposa, ela é profissional e vai abraçando tudo aquilo. E muitas vezes ela não se coloca nessa lista de prioridade e se coloca, está lá embaixo. E quando ela chega nela, ela já está exausta, esgotada, ela já olhou tanto para todo mundo e que ela não se percebe. Então, se eu não me percebo, eu não dou atenção ao que eu estou sentindo. Sim, né? E isso, de fato, assim, você não consegue parar para se olhar. Exatamente. Bom, olha só, então vamos para as opções, né? As soluções para tudo isso. Vamos, depois de tanto propagar, tem fala, meu Deus, socorro, não quero envelhecer. Não, queira envelhecer. Envelhecer é maravilhoso. Exatamente, vida longa, né? A gente fala aqui em viver mais e viver bem, por isso trazendo essas opções aqui. E a gente tem um dado, inclusive, que fala que assim, olha, 50% das brasileiras, elas não fazem tratamento, né? Um estudo da Associação Brasileira de Climatério, e muitas, porque elas não percebem que estão nesse processo, não conhecem nenhum tipo de tratamento, ou não querem, porque não querem usar hormônio, com medo de desenvolver um câncer. Isso. Enfim, quais são as opções para essas mulheres? Para nós mulheres. Para nós mulheres, né? E eu me sinto muito familiarizada, porque eu sou uma mulher hoje, eu vivo o meu climatério, né? E muito bem, graças a Deus. Então, assim, a base de tudo, não somente para climatério e menopausa, mas principalmente em se tratando de saúde da mulher, é adequar a alimentação. Então, fazer um ajuste de alimentação. De que forma isso pode acontecer? De maneira fácil. Se eu conseguir eliminar da minha vida ou consumir o mínimo possível alimentos ultraprocessados, porque o que eu falei lá atrás, né? Na busca pela praticidade, muitas vezes, a gente acaba fazendo escolhas ruins. E até pela falta de conhecimento, realmente. Eu não sei como escolher esse ou aquele alimento. Então, voltar à origem, voltar ao simples. Comer realmente aquele alimento o mais natural possível, tentar, na medida do possível, preparar o seu alimento, saber o que você está comendo, colocar ao dia frutas, vegetais, pelo menos 3 vezes ao dia, ver frutas, né? Manhã, tardinha e talvez uma ceia, vegetais, almoço, proteínas as mais variadas possíveis, né? Carnes, ovos, leites, derivados. Então, é trazer uma alimentação simples, descomplicada e o mais natural possível para que esse intestino dessa mulher, ele volte a ser bem absortivo, que a gente consiga eliminar todo tipo de inflamação do organismo, para que esse terreno que é o nosso corpo, ele se torne um terreno fértil, para que tudo que eu vier fazer depois dessa alimentação, eu vou ver resultado. Então, eu cuido da minha alimentação, eu adequo a ingestão de água. E até fica aqui já uma dica para vocês. Como é que a gente calcula essa ingestão de água? Porque às vezes a gente fala, 2 litros. Esse é um mínimo médio, vamos colocar assim. Mas o que seria realmente o adequado?
35 ml por quilo de peso. Então, uma mulher que pesa 60 quilos, ela estaria ali em torno de 2,1 litros, 2,2 litros de água, isso seria. Então, agora dá para todo mundo fazer uma média. Então, conseguiu ajustar essa ingestão de água, trabalhar estresse. Na verdade, a alimentação, então, ela está diretamente relacionada a esses sintomas da menopausa. Completamente. Se você não conseguir fazer nada acima da alimentação, mas você cuidou da tua alimentação, você vai ter uma melhora extrema, absurda na sua qualidade de vida em relação aos sintomas. Ainda sobre alimentação, então, Sim. assim, existem alguns alimentos que eles são favoráveis para diminuir esses sintomas específicos para a gente ajudar nessa alimentação? Muito. Nós temos que entender assim, Vivi, todo o nosso metabolismo, tudo que acontece no nosso corpo é química. E para que essa química aconteça, eu preciso de elemento químico. E quem me fornece isso é o alimento. Então, a depender do alimento que eu coloco, ele vai me fornecer mais química. Nós temos uma classe de alimentos que são alimentos muito ricos em substâncias que se chamam fitoestrógenos, para entender. São substâncias que, quando essas substâncias entram no meu corpo, são absorvidas, caem na minha corrente sanguínea, é como se meu corpo entendesse que está chegando um hormônio. Vou botar entre aspas, né? Uma modulação de hormônio natural. E esses hormônios, esses alimentos, perdão, nós temos ali. O inhame é um alimento que não é muito comum na mesa, né? Principalmente a depender da região do Brasil, onde vive essa mulher. Mas o inhame, ele deveria se tornar o melhor amigo da mulher, porque ele realmente é um alimento excelente, considerando melhora dos sintomas. Nós temos a linhaça dourada, que também tem esse fitoestrógeno, a quinoa, tanto ela em grãos como ela em flocos, né? O amaranto, mas ainda assim, nossa, mas e se eu não tiver acesso a tudo isso? Vai para o natural, para o fácil. A fruta, o vegetal, porque vai ter benefício. Tá, então assim, inhame, gente, já coloca na lista de compra. Coloca. E é um alimento super versátil, porque assim, como ele não tem um gosto marcante, ele não tem um sabor, você pode utilizar em sucos, você pode botar em cremes, em sopas, em vitaminas, comer ele assado, grelhadinho, refogado. Então assim, dá para trabalhar uma versatilidade enorme que ele oferece dentro da alimentação e você conseguir ter esse inhame, né, em vários momentos ali da vida. E quais os alimentos que devem ser tirados dessa lista de compras para poder não aumentar esses sintomas da menopausa? O primeiro deles, açúcar em excesso. O excesso de açúcar, vou reforçar, excesso, não é para cortar, né? Mas o excesso de açúcar, ele é gatilho para muitos sintomas. Ele piora muito situações inflamatórias, principalmente no intestino. Para muitas mulheres, a cafeína, então bebidas que tenham cafeína na composição, essas bebidas precisam também ser ingeridas com muita moderação, principalmente porque, além dela ser gatilho para o fogacho, ela ainda piora a insônia. Então, a gente precisa eliminar. Mesmo as mulheres que falam, não, o café não afeta o meu sono. Nesse período, pode atuar diferente? Pode muito. Porque, assim, eu preciso do mínimo possível para que aquilo seja gatilho para um sintoma. E não necessariamente ele vai, por exemplo, me causar insônia, mas ele pode ser gatilho para fogacho. Tem alimentos, e é muito interessante a gente falar sobre isso, porque assim, não é porque tudo é natural é bom para todo mundo. É para falar, então tudo que é natural eu vou começar a incluir na minha vida. Por exemplo, canela é um excelente alimento, mas para muitas mulheres é gatilho para fogacho. Né? O gengibre, excelente alimento, trabalha no controle da pressão, maravilhoso, mas para muitas mulheres é gatilho para o fogacho. Então, associar a alimentação com essa questão do autoconhecimento, né? De você se perceber como é que esse alimento reage para mim, como é que eu me comporto diante desse alimento. Mas esses são os principais para a gente ter atenção. Nessa linha, então, os chás, eles ajudam ou também em algumas mulheres ele pode agir de forma diferente? Palavra de ordem depende, né? De maneira geral, são ótimos. Chás são excelentes, eles são ricos em fitoquímicos, substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias. E se eu falo de antioxidante, nós estamos falando de pisar no freio do envelhecimento. É uma proteção celular maior que eu tenho, desacelera esse envelhecimento, ele previne doenças. Mas, a depender dessa mulher também, esse chá para ela pode ser um tiro no pé. Pode trazer mais sintomas. Por exemplo, o chá verde é excelente, rico em catequina, substâncias antioxidantes. Mas se essa mulher tem sensibilidade à cafeína, por exemplo, o chá verde para ela vai ser um problema. Algum chá específico que ele normalmente faz muito bem nessa fase? Chá verde. Ele é uma via de mão dupla. Ele pode piorar para algumas mulheres, mas ele é excelente para ajudar na melhora dos sintomas.
Então, você estava me falando ali que tudo isso, na verdade, da alimentação, ajuda o intestino a funcionar também melhor, porque ele também é uma peça fundamental nessa fase. Perfeito. E depois disso, você vinha me falando ali sobre uma pirâmide, porque, na verdade, é a alimentação, mas tudo tem que estar meio que caminhando junto para o corpo estar em equilíbrio. Isso. O que é importante nessa fase? Então, vamos lá, considerando essa pirâmide. Então, vem essa alimentação, ingestão de água, controle de sono, controle de estresse, uso de suplementos, exercício físico importantíssimo, importantíssimo. Exercício, ele é terapêutico. Ele faz bem não só para o corpo, mas ele faz bem para a mente. Depois de uma sessão de exercício, principalmente se a gente consegue manter uma intensidade bacana no exercício, eu tenho uma descarga de hormônios, dopamina, né, que me deixam mais tranquila, principalmente se é uma mulher que sofre muito com essa labilidade emocional, com essa alteração de humor. Ela está muito abalada. O exercício para essa mulher vai ser um remédio. Ele vai ajudar muito. E temos a reposição hormonal como alternativa, não é uma regra, mas sim, também faz parte desse conjunto de tratamentos. Bom, mas para quem realmente não quer usar hormônio, a gente tem algumas outras opções, inclusive para um dos sintomas que é o ressecamento vaginal, essa falta de libido, e com a própria alimentação. Perfeito. O que acontece? Tudo que associa a parte de lubrificação está muito associada à vasodilatação, aumento de fluxo de sangue. Quanto mais sangue, um sangue rico em nutrientes, quanto mais sangue eu tenho circulando pelo meu corpo. Então, isso vem de uma ingestão de água adequada. Eu preciso ter água, porque imagina que eu bebo pouca água. O meu corpo vai priorizar funções vitais com a pouca água que eu bebo. A gente precisa de água para viver. E se eu bebo um volume muito pequenininho e meu corpo vai priorizar a função vital, e lubrificação não é função vital. Lubrificação íntima. Então vai faltar. Vai faltar para lubrificar o canal vaginal, vai faltar para lubrificar os olhos, vai faltar para lubrificar a mucosa de boca, de nariz, de ânus. Então tudo isso vai faltar. Então, eu preciso de água para lubrificação, ok. E eu preciso de alimentos que façam essa vasodilatação, que aumentem o fluxo de sangue. É o exemplo que nós temos a beterraba, nós temos a melancia, que tem a citrulina, que trabalha muito bem essa vasodilatação. Tudo isso ajudando a melhora da lubrificação. E ainda assim, se não tiver 100% boa essa lubrificação, tem os lubrificantes íntimos. E isso está muito mais associado ao tabu do uso, na verdade. Né, e você explica isso muito bem, inclusive, nas suas redes sociais, né? A gente tem aquele momento, um momento fantástico. Com exemplos aqui. Práticos aqui. Exatamente. Quase práticos. Apresento a vocês, Vivi, poderosa e magnífico. Quando a gente fala de lubrificação, é muito necessário realmente ilustrar, porque falar de sexo é muito tabu. Se falar de menopausa é um tabu enorme, falar de sexo é tão quanto. Então, e é uma área muito afetada durante a menopausa, porque como a mulher ela sofre com baixa de libido, muitas vezes ela está com ansiedade, ela está com insônia. Pense você, se eu não estou dormindo bem, se eu estou passando o dia indisposta, eu estou cansada, como é que eu vou ter disposição para a hora do sexo? Meu parceiro vem me procurar e eu finjo que eu estou dormindo, eu falo que eu estou com dor de cabeça, ou eu vou fazer um sexo extremamente desconfortável para mim, eu vou sentir dor, porque soma tudo isso à falta da lubrificação. Então, é necessário que tenha atenção a isso. Então, se for utilizar um lubrificante íntimo, né, cuidar para hidratar toda a parte da vulva, grandes lábios, pequenos lábios, aplicando aqui no canal vaginal, na abertura do canal vaginal, porque no momento que acontece a penetração, esse pênis ele precisa deslizar para não machucar, para que não venha ardência aqui. E tudo isso é importante porque algumas mulheres, aliás, muitas, às vezes nem se conhecem tanto para saber o que ela precisa fazer, né? O que está acontecendo ali. Perfeito. E uma coisa importantíssima, quando eu falo de lubrificante íntimo, não falo de óleo de coco. Existe uma corrente de pessoas, né, divulgando, propagando o uso do óleo do coco, o uso do óleo de coco cronicamente. Você usar sempre, né, o tempo todo. O uso do óleo de coco ele não é recomendado para a região de vulva. Eu brinco
brinco sempre o seguinte, não vamos confundir orifícios, né? Nós temos aqui a abertura do canal vaginal e temos a boca, óleo de coco boca. Né? Lá embaixo nada disso. Lá nada, porque altera o pH do canal vaginal, ele predispõe à mudança, né, de toda a microbiota que está aqui protegendo. Então, isso leva a um quadro, ou você pode desenvolver uma vaginite, uma vaginose, candidíase, uma disbiose vaginal, que é o desequilíbrio dessa microbiota vaginal, abrindo uma porta enorme para infecções e quadros secundários, podendo levar até infecção de uretra, de bexiga, renal. Então, não usem. Tem produtos próprios com pH adequado, à base d'água, que você compra em farmácia, não precisa de receita médica, para que você utilize no momento que você for praticar o ato sexual, que for ter a penetração. E também tem os hidratantes, da mesma forma que a gente cuida do corpo, que eu hidrato meu rosto, cabelo, corpo, nós também temos que hidratar a vulva, porque ela sente esse envelhecimento como qualquer outra parte do nosso corpo. Então, manter essa vulva hidratada com o hidratante íntimo, não é o hidratante corporal. E não vamos confundir, porque senão depois vai ser pior, Exatamente, porque pode dar alergia, pode sentir muita coceira, enfim. Aí tem toda essa alteração. Vou guardar poderosa e magnífica de novo. Pronto. Esse daí foi ótimo, porque a gente comentou, né? Não ia ser só dica alimentar, porque existem vários processos que podem ajudar, né, a diminuir esses sintomas. Sim, muito. Mas, falando ainda de alimentação, você tem uma dica ótima também para isso, para essa libido, para esse ressecamento, enfim, para poder diminuir esses sintomas, com o suco, que a gente pode dar essa receita. Com toda certeza, e façam. Vocês vão ver que suco delicioso. E além dele ser um suco muito fácil de ser feito, aqui, o suco LibiFresh. O nome dele, e o nome já fala para que ele ajuda. Ele ajuda tanto na libido, como ele ajuda na melhora do fogacho. Porque dentro dele nós temos 7 ingredientes que são extraordinários para melhora não somente desses 2 sintomas, mas principalmente. Só que tudo acaba melhorando. Então, você quer ler? Eu falo? Pode falar, tá pode bom. falar. Então, vamos lá. Os ingredientes, eles são, gente, básicos, assim. Todo mundo encontra fácil em feira, em supermercado. 200 a 300 ml de água, meia beterraba pequena crua. Se for beterraba orgânica, ela geralmente já é pequenininha, pode usar uma inteira, que ela já é miudinha. Tá? 2 pedaços médios de melancia, não tem realmente uma regra muito grande de tamanho, mas eu penso sempre em 2 pedaços desse tamanho, médios mesmo aqui assim, de melancia. Uma folha de couve sem o talo por quê? Porque a ideia é você beber esse suco sem coar. Então, se você coloca o talo, ele fica com fios ali que dificulta. Suco de um limão espremidinho na hora, 1 colher de sobremesa de linhaça dourado, uma rodela grossa de inhame cru, ali sim eu coloquei em gramas para facilitar, uma pontinha de dedo de gengibre. Algumas observações aqui que a gente tem que ter. Me perguntam muito, o inhame pode ser consumido cru? Porque nas redes sociais aí tem muita coisa, não consuma. Pode. Se você for descascar um inhame e sente uma coceirinha aqui, ó, na palma da mão, no momento, uma sensibilidade, você vai sentir essa mesma coceirinha quando você tomar ele cru aqui batido. Não é tóxico, não é uma reação alérgica, porque o inhame, ele tem uma substância que chama ácido oxálico. Então, algumas pessoas têm sensibilidade a esse ácido oxálico e sente coceirinha. Mas nada além disso. Agora, ficou com receio? É só cozinhar. Não tem problema nenhum. Não perde nenhum Não perde nutriente. o efeito, não perde nutriente, nada disso, mas pode consumir cru. E o gengibre, aquilo que a gente falou lá atrás, é um excelente alimento, mas para algumas mulheres pode ser gatilho para o fogacho. Né? Não, eu tomei, não sinto nada, ótimo, siga fazendo uso do gengibre, porque ele ajuda muito. Então, essa combinação desses elementos, desses alimentos dentro do suco, ele é um tratamento para os sintomas do climatério e da menopausa. E aí, pode tomar o quê? Uma vez por dia, em questão de caloria, enfim? Isso. Não, a baixíssima caloria dele. O ideal é que ele seja colocado no meio da manhã, e ele vai dar em torno, depois de batido, ele vai dar mais ou menos meio litro, 600 ml, pode tomar todo. Se você conseguir tomar sem coar, melhor, porque a gente aproveita as fibras dele, mas mulheres que têm muita dificuldade de ingerir, às vezes têm dificuldade de deglutição, alguma coisa, é melhor que coa e tome, porque vai ter benefício do mesmo jeito. E pode fazer e tomar um tempo depois, ou o ideal mesmo, às vezes falam, né? Fez o suco, tem que tomar na hora. Quanto tempo depois ainda tem esse efeito positivo? Até que pode, mantendo muito gelado.
né? Até uma dica que eu vou dar para vocês também. Vocês, o que pode ser feito aqui para facilitar a vida no dia a dia, para que todo dia eu não tenha que ficar cortando? Pode fazer os kitzinhos e congelar. E na hora de bater, adiciona linhaça, limão e água. Então eu congelo beterraba, eu congelo melancia, a couve, o inhame e o gengibre. Já batido? Não, tudo já picadinho assim. Faz eu acho muito bonitinho as minhas meninas, elas mandam muito foto. Elas põem a folha de couve, põem tudo no meio, faz uma trouxinha. Já fica pronto. E já congela. Depois põe aquilo dentro do liquidificador, vem com a água, espreme o limãozinho ali na hora e põe a linhaça, bate e toma. Agora, vai conservar em geladeira para tomar mais tarde? Ok, sem problema nenhum, mantendo bem gelado e bem tampado. Porque parte da vitamina C, ela vai se perder, e se for tomar depois, porque ela é muito volátil, ela evapora muito rápido. Só que ainda assim eu tenho benefícios ali do limão, então não tem problema, pode fazer uso. Mas então, outro mito ou verdade? Congelar perde o nutriente? Não. Se você congela assim que você terminou de fazer, não, você consegue preservar. Tem uma perda muito pequenininha, mas que ainda vale a pena, do que não tomar e tomar congelado, você congelar, melhor que tome congelado. Para facilitar um pouco a vida. Exatamente. E a frequência de consumo, no mínimo 3 vezes na semana. Mínimo. Pode tomar todo dia? Pode, claro. Quanto mais toma, melhor é. Mas assim, não toma o dia inteiro um montão. Deixa uma vez ao dia, né? Faz esse suco, toma uma vez ao dia, mas pode tomar diariamente. Nenhuma contraindicação. Alguém que tenha uma dor no estômago, enfim, qualquer não, problema. E aqui vai a questão da gente se observar, né? Eu por exemplo, eu uso... limão me faz mal. Evita colocar o limão aqui, pode usar o limão siciliano, que é muito menos ácido, que você ainda preserva o saborzinho do limão ali junto. E essa questão do gengibre, que talvez seja de todos os ingredientes o que merece atenção. Porque ele, para poucas, mas existe essa possibilidade de ser gatilho para o fogacho. Só isso. Bom, o inhame, como você falou desde o início, já está aqui nesse suco para poder confirmar que ele é importantíssimo nessa fase. Isso. A gente deixou de dar alguma dica específica que pode ajudar em relação à alimentação? Em relação à alimentação, não. Mas eu acredito que você vai chegar nisso, mas assim, tudo é muito a gente se conhecer e a mulher se observar. Eu falo muito sobre os 3 As da menopausa, Vivi, que é o A de aceitação, de acolhimento e de ação. Se eu só vou ter condições de fazer algo por mim a partir do momento que eu aceito que eu estou nessa fase. E esse é o grande desafio para muitas mulheres. Aceitar o envelhecimento, né, e aceitar que essa fase chegou e que você vai ficar nela, que nós vamos ficar nessa fase até o dia da nossa morte. Então, eu preciso ter condições de fazer com que essa fase realmente se torne a melhor fase da minha vida, ainda que muita mulher não acredite nisso. Né? Eu escuto muito isso. Ah, você tá doida. Falando como que uma fase cheia de sintomas pode ser a melhor fase da vida da mulher. A depender da maneira como eu encaro isso. Então, eu aceito, e a partir do momento que eu aceito, eu acolho, eu trago para mim, eu falo, ok, é minha, eu vou aprender a me amar, eu vou me reprogramar para isso. E aí, agora, então, o 3º A. O que que eu posso fazer por mim daqui para frente? O que que depende de mim? Mais ou menos, dentro dos estudos, nos mostram que 85% do tratamento dos sintomas, ele é comportamental, porque ele vem desse posicionamento, dessa mulher se entender, dessa mulher aceitar, acolher e agir. E aí eu sou uma defensora, uma incentivadora disso todos os dias, né? No meu Instagram eu tô lá todo dia mostrando o meu estilo de vida e mostrando que é possível, com coisas simples, a gente vê uma receita dessa, né? Não é nada dificílimo que, nossa, eu nunca vi um alimento desse. Então, é trazer essa descomplicação para a vida, mas trazer ao mesmo tempo esse entendimento de que você é preciosa, de que nós somos valiosas, né? E que eu preciso fazer por mim o que só eu posso fazer. E que não dá para delegar para ninguém o meu climatério, a minha menopausa, ele é meu. Isso é tão importante e muitas mulheres acham complicado porque acontece exatamente no momento em que você está no auge profissional, então que seu tempo está mínimo, Isso. Que você tem filhos adolescentes, que você tem que dar uma super atenção e que você também está ali com o seu marido, enfim, né, com as atividades da casa.
E a mulher fica pensando, puxa, mas como é que eu vou reorganizar tudo isso nesse momento da vida? Mas se não der essa pausa, talvez todo o resto fique meia boca, né? Fica por completo. Se eu não tô bem comigo, eu penso muito sempre em copo d'água. Eu falo que eu sou a senhora das analogias, né? Porque eu acho que esclarece para mim tudo muito mais facilmente. Se tô eu e você com sede, nós temos um copo com meio copinho d'água só aqui. Se eu beber tudo, eu tenho condição de estar bem e buscar água para você. Se nós duas bebemos um golinho, morremos as duas de sede. Então, eu só tenho condição de fazer algo por alguém que está perto de mim, pelos filhos, marido, trabalho, se eu estou transbordando de mim. Então, eu preciso, é necessário. E a mulher tem essa dificuldade, mas a gente tem que entender o seguinte, que tudo na vida que eu defino como prioridade, a gente coloca tempo. Você é mãe, eu sou mãe, a gente sabe, filho é prioridade, então a gente dá tempo. E a gente se vira nos 30 ali, mas coloca esse momento, o marido, o trabalho é prioridade. E por que eu não posso ser essa prioridade? Porque eu não estou me vendo dessa forma. Eu não estou me enxergando, eu não estou me aceitando, eu não estou me acolhendo. Eu estou delegando, eu estou entregando a minha vida muitas vezes de bandeja para outras pessoas, para um monte de medicamento. Eu viro uma mulher polimedicamentosa porque eu prefiro tomar medicamentos do que fazer um suco desse. Por quê? Porque eu acho que é difícil, porque eu não quero parar para fazer isso por mim. Né? Então, tem muito mais envolvido comportamentalmente do que a gente pensar somente na questão fisiológica do climatério e da menopausa. E talvez tenha que reorganizar mesmo a rotina, os dias, os horários. Sim. Isso pode ter algum esforço, mas que vai dar um reflexo positivo depois. Como toda mudança, no início gera um desconforto, mas depois as coisas se encaixam, né? Então, eu hoje sou uma pessoa, eu acordo 5 horas da manhã. Né? Você também acorda cedo. Por quê? Porque eu vi que, para mim, se eu quisesse fazer tudo que eu tinha para fazer e fazer com calma, mas que eu não me perdesse de mim nesse meio do caminho, eu me coloquei ali como prioridade. Então, é meu momento. E sozinha é mais difícil. Então, assim, né, vocês meninas que estão assistindo, eu me coloco à disposição para ajudar. Pode mandar no meu Instagram, pode mandar para a Vivi, que Vivi me fala. Porque assim, a gente precisa de ajuda, porque sozinha é mais difícil. Muitas vezes eu estou tão perdida dentro do meu buraco de dor, de sofrimento, que eu não vejo uma mão ali para me socorrer, para me orientar, para me ajudar a me organizar. Por onde eu começo? O que eu faço primeiro? Né? E às vezes você não sabe realmente, porque não é algo comum. Essa fase ela vai chegando e talvez o momento que eu vou parar para dar atenção, eu já estou tão sofrida, tão machucada, tão magoada. Muitas vezes os casamentos já acabaram. É muito comum isso acontecer, infelizmente, porque a mulher traz para si uma culpa. Ela se culpa por estar sofrendo, ela se culpa por estar com sintomas, ela se culpa. E muitas vezes ela fala para mim assim, puxa, coitado do meu marido, coitado. Não, não é isso. Né? É parar por um momento. O que é que eu posso fazer? É focar no que eu posso, não no que eu não posso. Exatamente. Eu falei para vocês que nossa conversa ia além de só alimentação, porque a gente teve aqui exemplos práticos também de como lidar com essa parte da libido. A gente teve quase que uma terapia junto aqui, então vocês sabem que tem canais mesmo para poder a gente ter essa ajuda, né? Isso. Qual que é o seu perfil no Instagram? Nutri Fernanda Larraude. Pronto, foi lá que eu te achei. Muito obrigada por ter vindo para esse bate-papo, ter contribuído aqui pra gente realmente ajudar tantas mulheres a passar por essa fase de uma forma mais leve. E se vocês quiserem também, além dos perfis, do Instagram, comentem também aqui, depois que vocês ouvirem esse podcast, no canal mesmo do SBT News no YouTube, que a gente também depois redistribui essa mensagem pra gente ir colaborando com vocês. Muito bom. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a vocês todas que estão assistindo. Eu tô aqui sempre à disposição, Vivi. Assim, a gente tem que se ajudar, né? Tem que criar uma rede de apoio e uma mulher ajudando a outra, a gente apoiando, porque muitas vezes você não sofre com isso, mas o que você falou no começo, eu conheço alguém que precisa, então seja, né, que nós sejamos canal de transformação na vida de outras mulheres. Sem dúvida. E obrigada pela companhia de vocês também, espero que tenham gostado. Até a próxima. Um beijo. Um beijo.